Lá ele usa outras palavras. E, na verdade, os sábios eles explicam que isso também se refere a não fazer panelinha. A gente vai ver hoje na aula de hoje. Vocês têm muita panelinha que acontece lá no trabalho de vocês, onde vocês moram, acontece panelinha? Botam as pessoas de lado. Tem isso? Ok, então vamos aprender. Oi? Ótimo, o YouTube já está no ar. Então o pessoal do YouTube também está aí com a gente. Legal, pessoal. Então vamos lá, eu vou contar aqui uma história para abrir a aula, enquanto isso vocês vão compartilhando. É o seguinte, você sabe, tinha uma vez um rabino foi contratado por uma sinagoga bem antiga. Enfim, o rabino antigo faleceu, tinha muita idade, contrataram um rabino jovem. E tem um trecho da reza, da liturgia judaica chamado Kadish, e quando falavam, um lado da sinagoga levantava, ficava de pé, e o outro lado ficava sentado. E eles começaram a discutir um lado com o outro. O lado que levantava, falava, levanta, respeito. E o outro falava, não, pode sentar, não precisa levantar nesse trecho. E começaram a brigar. Bom, tem rabino novo para quê? Vamos perguntar ao rabino. Eles falaram, rabino, e aí, rabino, o que a gente faz na hora dessa reza? É para levantar, ficar de pé ou para ficar sentado? O rabino começou a falar, olha, tem opiniões que falam para levantar, tem opiniões que falam que pode sentar. Tem. E começaram a discutir. Falaram, então, mas o que a gente faz na nossa sinagoga? O rabino falou, tem que seguir o costume local. E aí um lado falava, o costume local é levantar. E outro lado falava, não, meu avô reza aqui 60 anos, é sentar. E discutiam, brigavam, quase saíram no palco. Decidiram que tinha um ancião da sinagoga, um homem muito velhinho, quase 100 anos, mas que ele era bem, como que chama? Bem lúcido. Falaram, vamos perguntar àquele senhor. Foram até a casa dele e falaram, Moisés, diz uma coisa, qual o costume da sinagoga na reza? É para levantar? É para sentar? O Moisés falava, eu não me lembro, minha memória está fraca, não me lembro. Não, mas quando inauguraram a sinagoga, o senhor não se lembra? Falam que os idosos lembram coisas antigas, esquecem coisas de ontem. O senhor não se lembra? Quando inauguraram a sinagoga, o pessoal levantava, o pessoal sentava, Moisés. Eu não me lembro, falava Moisés. E um lado falava, Moisés, fala para eles que tem que levantar. E o outro lado argumentava, não, Moisés, explica para eles que é para sentar. Começaram a se bater. Moisés falou, lembrei. Quando começou a sinagoga, o costume era exatamente esse, sair no pau. Bom, eu conto essa história porque está ligado um pouquinho com a aula de hoje, gente. Na nossa porção da Torá, se não me engano, no capítulo 14, versículo 1, está escrito lá, Banim atem Lashem Elokehem, filhos sois para o eterno vosso Deus, lotid godedu, não farás um corte na sua carne. Lotasimu korha beninechem lamet, e vocês não vão colocar uma careca entre seus olhos para um morto. O que isso quer dizer, gente? É o seguinte, naquela época da bíblica, existiam povos que, para expressar a dor pela perda de um ente querido, eles se cortavam. Eles pegavam algumas metal, cortavam a carne, ou cortavam o cabelo, se dilaceravam. Isso para mostrar a solidariedade ou dor que eles tinham pelo morto. Vem a Torá e fala, lotid godedu, você não vai se cortar por um morto. É proibido, uma proibição da Torá. Hoje em dia, eu não sei se tem gente que faz isso, se autoflagela por um morto. Naquela época tinha e a Torá proibiu. Muito bom. Essa é a mitzvah. Vieram os sábios e explicaram o seguinte assunto. Lotid godedu, falaram os sábios, não façam agudot. Não façam de vocês grupinhos e grupinhos. O que eles se referiram? A verdade, de onde eles aprenderam isso? A palavra gudot vem da palavra tidgodedu, são palavras parecidas. Tem uma raiz etimológica parecida. Então, os sábios aprenderam que Deus também não quer que as pessoas façam grupos e grupos. Grupinho aqui, grupinho lá. Em outras palavras, não fazer panelinha. Mas não somente não fazer panelinha. É também, por exemplo, tem uma sinagoga que ela tem o costume de rezar naquele texto, naquele nussa, naquela versão específica. São os faradim.
De repente chega alguém na sinagoga, Ashkenazi, Chabad, vai puxar a reza, começa a puxar de uma outra maneira. Falaram, os sábios não podem. Você não pode ser diferente do pessoal. Você tem que seguir o costume, você não pode, de repente, colocar um outro costume no meio da sua comunidade. Você tem que seguir o costume. Assim falaram os sábios. Muito bem. Sobre esse trecho, gente, é interessante, ok? Porque o Maral, ele faz a seguinte pergunta. E antes de continuar, antes da pergunta do Maral, eu vou falar, gente, hoje nós vamos sortear esse livro aqui, o Lovdosh Remechad, tá? É um apanhado, uma apostila, um livreto com livros, palavras do Rebbe. Tem aqui também trechos traduzidos em português sobre Bnei Noach, ok? Ditos que o Rebbe falou sobre Bnei Noach. Então, você que quiser participar do sorteio, manda agora um WhatsApp para 011 95911 9658, ok? Manda agora seu nome para esse WhatsApp e vai participar do sorteio no final da aula. E também aproveita para compartilhar para o pessoal que não sabe que já estamos aqui no ar, tá bom? Então, gente, nós temos essas duas explicações do mesmo versículo. Uma explicação fala que o versículo ele ordena não se cortar, não se dilacerar, mutilar. E outra explicação diz que o versículo fala para você não fazer grupinhos e grupinhos. Vem o Maharal de Praga. Maharal de Praga, 450, 500 anos atrás, um grande sábio cabalista, Rabi Yehuda Levai era o nome dele. Ele fez um boneco chamado Golem, para quem não sabe. E esse Golem é um boneco que ele fez com o poder da Kabbalah prática, colocou uma alma dentro desse boneco, e o boneco andava, o boneco executava missões. E ele fez esse boneco para salvar os judeus dos libelos de sangue que tinham naquela época em Praga e na Europa. Ele foi um grande sábio. E ele faz a seguinte pergunta. Normalmente, quando a Torá ela traz algumas explicações sobre o mesmo versículo, normalmente as explicações elas têm alguma ligação entre si, são próximas. Mas aqui no nosso caso, fala o Maharal, o que tem a ver uma coisa com a outra? Uma explicação fala para não fazer grupinhos, e outra explicação fala para você não fazer corte na sua carne. O que tem a ver uma coisa com a outra? Qual a ligação entre as duas explicações? Pergunta o Maharal. Então, gente, aqui tem ele dá um comentário, uma explicação muito interessante, fantástica, muito bonita, que ela fala o seguinte: no fundo, as duas explicações são a mesma coisa. Só que uma fala num plano concreto e físico, de lacerar a sua carne, e a outra fala num plano mais profundo, um plano espiritual, fala o Maharal. O que ele se refere? Ele fala o seguinte: o que eu vou falar é referente à explicação dele, é focada no povo judeu, mas isso é válido para Bnei Noach também. Ele fala o seguinte, está escrito que todos os judeus são uma coisa só, é um corpo só. Então, o que acontece? Quando eu dilacero, eu corto minha carne, eu estou dilacerando meu corpo. Quando eu faço um grupinho e excluo uma pessoa, faço uma panelinha, eu excluo uma pessoa, eu estou dilacerando minha alma. Porque, no fundo, os judeus são uma alma só, uma coisa só. Eu estou dilacerando minha alma. Vocês sabem, tem um comentário que o Rebbe faz sobre a cegonha. Está ligado com isso? Está escrito na Torá 21 ou 24 aves proibidas ao consumo, que não são kasher. Maimônides explica que essas aves são aves predadoras na sua grande maioria. E uma ave, quando a pessoa ela come uma ave predadora, ela acaba absorvendo também essa característica da ave. Então, por isso que a Torá proíbe certas aves, por isso que a Torá proíbe certos animais, para que a gente não absorva as características negativas desses animais. E aí, pergunta o Rebbe, uma dessas aves, qual que é? A cegonha. E como é que se fala cegonha em hebraico? Hassidah. Que palavra lembra vocês, Hassidah? Hesed, Hassid. O que é Hassid? O que é Hesed? Hesed, bondade. Hassid, um piedoso. Hassidah, piedosa.
E por que ela tem esse nome de piedosa? Porque está escrito que ela faz piedade, ela tem piedade, ela faz bondade com suas amigas. Como assim faz bondade com as amigas? Ela tem um papo grande, a cegonha. Quando aparece comida, ela guarda muita comida no papo. Quando vem as amigas, ela abre o papo, as amigas comem de lá de dentro, do papo dela. Ela armazena, elas pensam nas amigas. Então pergunta o Rebbe, se a cegonha é bondosa e faz bondade com as amigas, por que ela não é kasher? Ao contrário, ela tinha que ser kasher, para a gente poder comer e absorver essa qualidade positiva, correto? Explica o Rebbe o seguinte, está escrito que a cegonha faz bondade com quem? Com as amigas. Quem é amiga dela, ela ajuda. Ela ajuda. Você não é minha amiga? Então, olha, desculpe, para você não tem. Sai daqui. Você não é da minha panelinha, não é do meu grupinho, não tem para você. Então, essa característica a gente não deve absorver. Por isso que a cegonha não é kasher. Assim fala o Rebbe. Então, voltando. Quando eu dilacero com minha carne, eu estou dilacerando meu corpo. Quando eu excluo uma pessoa da sociedade, quando eu excluo alguém da comunidade, ou quando eu excluo uma comunidade da sociedade, então aí sim eu estou cortando uma parte da minha alma. Eu vou contar para vocês uma história muito interessante. Meados, mais para o final do século XVIII, da Era Comum, surgiu um conflito muito grande entre os Hassidim e os Mitnagdim, que são os opositores a Hassidut. O que aconteceu? Com o surgimento da Hassidut no século XVIII, final do século XVII, com Baal Shem Tov, foi inovado muitas coisas na Torá, na religião. Não que são coisas novas que são proibidas, mas existia um momento em que a Torá precisava acompanhar a evolução do ser humano. Eu digo o seguinte, até naquela época, antes do Baal Shem Tov, as pessoas, os judeus, por exemplo, eles tinham uma fé muito forte em Deus. Eles não precisavam de muita coisa para se despertar. Aquilo estava dentro do sangue, dentro da alma, de uma maneira ativa e revelada. Se naquela época você ia na Polônia, ia da Rússia, às 4 da manhã, e as sinagogas não estavam cheias, esperando o sol nascer para rezar, era uma sinagoga de pecadores. Hoje em dia, você tem 10 pessoas às 8 da manhã na sinagoga, ou essa sinagoga está cheia. Então, é uma sinagoga grande, funciona. Por quê? Porque o nível espiritual vai caindo e vai decaindo de geração para geração. Isso é um fato. Então, de uma maneira ou outra, foi necessário que a Torá desse uma injeção de ânimo no povo judeu. E aí surgiu o Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, qual é o nome dele, do Baal Shem Tov? Israel. Israel Baal Shem Tov. Por que o nome dele é Israel? Eu explico os Rebes. Quando alguém falece, para você reanimá-lo, você tem que chamar ele pelo nome. Então, Baal Shem Tov, o nome Israel, ele veio reanimar o povo judeu daquele desmaio, né? Quando a pessoa desmaia, você chama pelo nome, desse desmaio profundo que eles estavam atravessando. Ele trouxe a Hassidut. Junto com a Hassidut, vem muitos costumes diferentes, onde o mundo convencional judaico não estava, muitas dessas pessoas não estavam preparados para absorver. Os Hassidim, eles eram alegres. Os Hassidim, eles dançavam na sinagoga, coisa que nunca se aconteceu. Os Hassidim, eles sentavam com um copo de vodka, faziam um lechaim, e ficavam cantando e fazendo fabrengen, e aquela turma falava, vocês estão anulando o estudo da Torá, desperdiçando o tempo bebendo, que nem bêbados. Os Hassidim, eles comiam alguma coisa, naquela época ainda não, isso foi mais tarde, antes da reza. Os Hassidim, enfim, tinham alguns costumes diferentes. Eles valorizavam muito a pessoa simples. Eles falavam que os sábios e justos, os tzadikim, precisavam fazer tchuvá, coisas que o mundo não escutou. E aí, o mundo convencional judaico começou a perseguir esse tipo de gente, dos Hassidim. E foi criado, então, esse grupo, que era a grande maioria do mundo judaico convencional, que eram os Mitnagdim, o hebraico Misnagdim. E estes Mitnagdim, eles perseguiam os judeus. Chegou ao ponto
quando saiu o livro do Tânia, que é o livro básico da Hassidut Chabad, naquela época, não tinha muito, era bem raro o assunto de gráfica. Existia também, mas era mais raro. O que mais acontecia era cópias. Existiam os escribas, eles copiavam à mão os livros e vendiam. Então, quando Tânia saiu, pegaram alguns escribas, Mitnagdim no Tânia, e deturparam algumas coisas, algumas palavras lá dentro, onde davam um sentido, uma conotação de heresia ali dentro. Tinha um Hassid que ele foi fazer negócios numa feira na cidade de Shkalov. Se não me engano, era o Reb Pinhas Reis, se não me engano, eu acho. E quando ele chegou lá, ele viu uma pessoa vendendo, se não me engano, era 500 livros de Tânia, que era um estoque muito grande para aquela época, porque tudo escrito à mão. E, se não me engano, ainda não eram 5 volumes, eram acho que 2 ou 3. E ele pegou e começou a ler e viu aquela aberração que deturparam. Ele era um homem muito rico, ele perguntou quanto que são esses livros, quanto é cada um. Falou X, ele comprou os 500, para que essa deturpação não fosse difundida em nome do primeiro Rebbe de Chabad, em nome de Chabad. E ok, só que eles levaram os Mitnagdim, esse livro, para o Gaon de Vilna, que era o rabino-chefe, o Rebbe dos Mitnagdim. Ele era um grande sábio, um gênio, escreveu livros, um grande gênio. E quando ele viu aquilo, ele falou, isso é heresia. Então ele juntou um tribunal e decretou um herem, uma excomungação contra os Hassidim. Os Hassidim foram excomungados pelos Mitnagdim. Fizeram cerimônia com velas pretas e com não sei o quê. Excomungaram os Hassidim, tirando eles do povo judeu. São hereges, são renegados. É perigoso. E na excomungação era proibido falar com os Hassidim, era proibido fazer negócios com os Hassidim, era proibido ficar num raio de 2 metros de um Hassid. Eles incentivavam mandar os Hassidim embora da cidade, não alugar casa para eles, e outras coisas. Mais tarde fizeram mais um herem, mais uma excomungação, onde autorizaram, inclusive, a bater e violentar os Hassidim. Houve conflitos. Teve um conflito onde chegaram a matar 2 ou 3 Hassidim. Foi uma rivalidade muito, muito forte, onde os Hassidim foram altamente perseguidos, altamente maltratados, violentados. Os Mitnagdim, baseado nessa excomungação, eles acabaram delatando o primeiro Rebbe de Chabad, o Admor Azaken, para o governo, e é por isso que o Admor Azaken ele foi para a prisão. Ele entrou na prisão com pena de morte, o primeiro Rebbe de Chabad. Foi tudo isso fruto dessa perseguição que havia contra os Hassidim na época do primeiro Rebbe de Chabad, que continuou depois também na época do segundo, terceiro e assim por diante. Depois foi acalmando. Enfim, existia esse tipo de assunto naquela época. Existia essa parte de excomungação. E aí, o que aconteceu? Vieram alguns Mitnagdim pegar a assinatura no decreto de excomungação de um grande rabino Rafael Cohen Katz. Esse rabino Rafael Cohen Katz era um rabino muito, muito sábio, muito especial, muito grande. E ele era um dos alunos assim mais sérios do Gaon de Vilna. E quando chegaram lá, pediram para ele assinar a excomungação. E ele se recusou, falou, não, eu não vou assinar. Eles falaram para ele, mas o nosso Rebbe, Gaon de Vilna, assinou. E ele falou que tem que excomungar esses homens. E ele fala, e você não vai assinar o nosso Rebbe, nosso Gaon de Vilna? Ele é igual um anjo. O que o Rafael falou? Rabbi Rafael Katz respondeu, ele falou o seguinte, veja bem, eu vou fazer uma pergunta para você. Quando Deus se revelou para Abrão e falou, Karnaet bincha et ehidra, asher ahavta et Yitzhak, pegue, por favor, o seu filho único que você ama, o Isaac, e eleve-o a sacrifício em uma das montanhas que eu vou lhe mostrar. Abrão pegou o filho Isaac, já tinha 37 anos naquela época, fez uma caminhada de 3 dias, até que chegou lá no Monte Moriá, até o Monte Moriá.
Quando chegou lá, já estava tudo preparado para ele fazer o sacrifício, amarrou Isaac em cima do altar, puxou a peixeira, e quando ele foi abater o filho, veio um anjo e falou, não toque no jovem, voltas bom meu mãe, não faça nele não faça nada, nem um ferimento. Agora eu sei que você é um homem temente a Deus. Rabino fez a seguinte pergunta: se foi Deus que mandou ele sacrificar, por que para não sacrificar ele mandou um anjo? Imagina a situação, o teu chefe manda você fazer uma determinada missão, um trabalho para ele. Aí você vai lá, faz o trabalho, faz tudo. De repente chega o estagiário, ou a secretária, e fala, não, o chefe mandou não fazer isso. Você vai falar para a secretária, não, eu ouvi do chefe, o chefe me mandou fazer. A secretária fala, não é para fazer. Você fala, eu ouvi do chefe. Aqui mesma coisa. Deus vira para Abrão, falou, Abrão, pega teu filho, sacrifica. Vem o anjo e fala, não sacrifica. O que Abrão tem que falar? Abrão tem que falar, olha, anjo, eu ouvi de Deus diretamente para sacrificar. Não é? Então, o que ele respondeu? Qual a resposta? Ele falou o seguinte, para você não matar uma criança, um jovem, basta um anjo te mandar. Para você sim abater um jovem, você tem que ter certeza que Deus te falou. Você tem que ter certeza que Deus te falou isso. Senão, você não pode fazer. Assim ele respondeu. Então, você tem que ter certeza antes de abater alguém, antes de tirar ele da comunidade, antes de bani-lo, antes de comungá-lo, antes de afastá-lo, você escutou isso de Deus realmente, não de um anjo, diretamente de Deus. Assim explicou o Rebbe Refoel Katz. Enfim, tem uma história interessante daquela época, para você ver como é que são as coisas, né? Os mitnagdim, eles não faziam isso por mal. Eles estavam convencidos que o caminho racídico é um caminho ruim. O caminho racídico estava quebrando barreiras, quebrando tabus, quebrando paradigmas. Estava inovando uma coisa dentro do convencional. O povo não estava acostumado com aquilo. Então eles saíram contra. A verdade é que a Torá, ela vai se adaptando de acordo com... não se adaptando, desculpa, a Torá não se adapta. Ela vai se revelando cada vez mais a partir do momento que a geração e o povo necessita daquilo. Certo? Um grande exemplo é o nosso movimento Bnei Noach. O povo judeu, por 2000 anos, não se ocupou com isso. E quando se ocupava, era pontual, de uma maneira muito, muito reservada. Chegou um momento em que Mashiach está chegando e todos os povos vão voltar para a religião verdadeira, como fala Maimônides. Então chegou um momento onde precisamos abertamente trabalhar com isso. Na verdade, isso foge da convenção judaica, que por 2000 anos, ou 3000 anos, não se ocupou com isso. E é normal que as pessoas, às vezes, nem entendem também no primeiro momento. Mas assim como a Hassidut, o movimento Chabad, por exemplo, hoje em dia, não existe dúvida que é um caminho sagrado, que é um caminho positivo, onde milhares e milhares, e dezenas ou centenas de milhares de judeus do mundo se unem ao movimento racídico, ao movimento Chabad. Hoje ninguém tem mais dúvida que é um movimento dentro do judaísmo e positivo. Sim, também Ben Noach já está se tornando um movimento dentro do judaísmo, movimento sagrado. As pessoas estão percebendo que essa é um caminho judaico para todos os povos. Correto? Dessa maneira, como a gente desenvolve o movimento. Contar talvez para exemplificar um pouquinho, mais uma história. Antes disso, gente, mais um recado. Olha só, gente, tem aqui um livro que são coletâneas de ditados do Rebbe sobre o Bnei Noach, e está traduzido algumas coisas para o português. Se você quer, vamos fazer o sorteio. Manda agora o seu WhatsApp com o seu nome para o 011 95911 9658. No final da aula vai ter um sorteio, gente, tá bom? E outra coisa, antes de contar essa história também, queria lembrar para vocês, dia 1, 2 e 3 de setembro, vai ter aqui, está se aproximando, um seminário de líderes regionais do Brasil. Gente, vai ter aqui pessoas vindo de tudo quanto é parte do Brasil,
Está vindo o pessoal do Maranhão, está vindo gente de Salvador, gente de Dias d'Ávila, está vindo gente de Florianópolis, está vindo gente de Curitiba, está vindo gente de, enfim, tudo quanto é lugar está vindo. Brasília, Belém, Goiás. Graças a Deus, vai ter bastante gente aqui, fora o pessoal de São Paulo, é claro, Minas Gerais. São Luís do Maranhão está vindo. Então, gente, se você é um líder comunitário ou você tem vontade de dirigir uma comunidade também na sua região, Benenor, então você não pode perder, porque vai ser um seminário muito edificante, com bastante conteúdo, bastante energia para você absorver. Vai ter participação de um rabino de Israel, ao vivo. Ele vai começar conosco, o rabino Zalman Notti, que eu tive lá com ele agora, rabino muito, muito especial. A gente vai ter aqui um consultor, que é o Nino Carvalho. Ele é um grande consultor de marketing. Ele foi aquele responsável pela implantação do marketing digital da GV, MBA da GV no Brasil inteiro. Ele vai estar aqui, conversando com os líderes, dando uma palestra e dando consultoria individual para os líderes que tiverem interesse. Então, pessoal, se você é um líder comunitário, você quer se agregar ao Bnei Noach, ou você quer começar a desenvolver um trabalho na sua cidade, então, gente, você não pode perder esse seminário, ok? Enfim, eu ia contar uma história um pouquinho longa, talvez fica para uma outra oportunidade, não? Só quer escutar. Então, gente, tá bom. É o seguinte, essa história é uma história bonita de um senhor, de um menino chamado Betzalel. Ele foi conhecido depois como Rashbatz, Rabbi Shmuel Betzalel, as iniciais da Rashbatz. Ele nasceu, o pai dele era um homem misnaged. E esse era um homem muito temente a Deus, e ele não falava mal dos Hassidim, porque ele não queria falar Lashon Hara, maledicências. Só que o pai dele faleceu quando ele tinha 50 anos, e o menino tinha 11 anos. A mãe casou em segundo matrimônio com outra pessoa. No primeiro momento, eles combinaram que o menino ia ficar na sinagoga, dormir na sinagoga, e ia vir para casa só para as refeições. Ok. Só que o menino tinha 11 anos. 10, 11 anos. O padrasto viu que o menino era um menino muito delicado, muito estudioso, gostou do menino. E ele permitiu, então, que o menino frequentasse a casa deles, e dormisse lá, etc. E arrumou também um professor para começar a dar aula para o menino. E assim, durante uns 4 anos, até os 15 anos, o menino progrediu muito nos estudos, passava o dia inteiro na sinagoga estudando. Quando ele tinha 15 anos e meio, o rabino da sinagoga, Rabino Herschel, viu que era um menino prodígio, um gênio, aquele menino, o Shmuel Betzalel, e começou a estudar com ele Guimará, algumas horas por dia. Durante um ano e meio, eles estudaram 4 tratados bem volumosos da Guimará, profundamente. E foi num belo dia de verão. O Shmuel, ele já estava com 17 anos. Ele saiu da sinagoga e ele passou na frente da sinagogazinha, tinha uma pequena sinagoga dos Hassidim. E ele tinha curiosidade de conhecer um pouquinho os Hassidim. Ele sempre ouviu falar mal dos Hassidim. Mas no fundo, ele admirava os Hassidim. Porque onde ele estava, falavam mal dos Hassidim. Os Hassidim, de sua parte, não falavam mal dos Mitnagdim. Eram pessoas bem devotas a Deus, ele percebia. Eram pessoas que eles, apesar de não serem ricos, eles pagavam um shorret especial para fazer a shritá da maneira como eles queriam fazer a shritá. Pessoas muito diligentes no cumprimento das mitzvot. E ele chegou, e ele viu que as pessoas estavam estudando numa mesa em volta de alguns livros pequenos. Era o Tânia. Ele se aproximou, começou a escutar, e de repente um Hassid levanta o olho, percebe que ele está ali, e expulsa ele de lá. Falava, você nunca vai ser um Hassid, sai daqui. Por favor, se retire. Ele, no primeiro momento, se sentiu magoado, porque, afinal de contas, ele admirava os Hassidim, por que ele foi expulso? Mas ele começou a pensar, e ele percebeu que, no fundo, o Hassid não fez por mal. O Hassid não fez com raiva, foram palavras pensadas e calculadas. E ok, ele voltou para os estudos com Rabbi Herschel, e ele ficava observando os Hassidim. Ele via que os Hassidim rezavam alongadamente. Foi uma vez que ele quis escutar os Hassidim rezando.
Ele ficou na janela, atrás da sinagoga dos Hassidim, escutando. Ele percebia que os Hassidim rezavam devagar, meditavam em cada palavra, se emocionavam com as palavras que eles falavam. E aquilo começou a fazer uma coisa muito forte dentro dele, até o ponto que ele não aguentou, ele entrou dentro da sinagoga para ver os Hassidim rezando. E ele via o Hazan puxando a reza, falando, Lechol Havai Agdulo, o Senhor tem a grandeza. Ele viu os Hassidim compenetrados na reza, alongadamente, refletindo e meditando naquilo, se conectando com Deus. Enquanto isso, na reza onde ele rezava, nos Mitnagdim, as pessoas, apesar de estudiosos, quando eles abriram o livro, aquilo parecia um fardo, e eles tentavam acabar a reza matinal em menos de meia hora. Rezavam rápido, e quando eles acabavam de rezar, a face deles brilhava com uma alegria, de como se tivesse despejado, tirado um fardo das costas. Ele começou a perceber aquilo tudo. E ele, uma vez, quando ele estava estudando com Rabbi Heschel vira para ele, eles começaram a falar sobre um assunto e chegaram no assunto da reza. E ele perguntou para Rabbi Heschel, o que significa se aprofundar na reza? Yom Tefillah, se aprofundar na reza. Falou, não, o Rabbi Heschel falou, isso aqui é coisa para tzadikim, para os homens especiais da geração. Não é para gente, não é para pessoas como nós. E tem aqueles Hassidim que eles tentam fazer isso, mas são todos falsos. Ele falou, Rabbi Heschel, mas o senhor também é um dos maiores da nossa geração. E por que o senhor reza tão rápido sem se aprofundar na reza? Rabbi Heschel achou que era uma pergunta ingênua de um menino gênio prodígio, que tentava entender as coisas. Ele começou a falar mal dos Hassidim, que eles fazem isso e fazem aquilo, etc. E o Shmuel Betzalel, ele tentou retrucar e explicar, mas o senhor aprendeu isso? O senhor escutou isso dos seus pais, mestres ou de outras pessoas? Ou o senhor realmente foi lá julgá-los, viu, realmente conversou com eles para fazer o julgamento? Como fala a Torá, que a pessoa, para fazer um julgamento, ele precisa entrar no âmago da questão. Está escrito. Você precisa entrar no âmago da questão para fazer um julgamento. E o senhor fala isso porque o senhor escutou algumas coisas, e talvez seja Lashon Hará e não seja verdade? Ou será que realmente o senhor foi no âmago para conversar com os Hassidim e entender o que eles fazem? E Rabbi Heschel outra vez desviou a conversa, começou a falar algumas coisas dos Hassidim, que eles fazem isso, fazem aquilo. Você é jovem, você não conhece, não escutou, mas eles fazem isso, fazem aquilo. Bem, ele continuou estudando, mas um belo dia ele pediu para um Hassidim ensinar para ele Hassidut, para ele poder frequentar a sinagoga. Hassid falou, é perigoso para você frequentar aqui, mas eu vou te ensinar, você vem na minha casa à noite e eu vou te ensinar. E assim o Hassid começou a ensinar para ele Hassidut, conceitos básicos, e assim por diante. E deu um livro para ele, que era o Tânia, para ele estudar. Ok. E ele estudava aquele livro de noite, e ficou apaixonado por aquilo, porque abriu os olhos dele. E foi uma bela noite que ele estava na sinagoga, não dos Hassidim, porque lá ele não podia frequentar, era perigoso para ele. E ele estava com esse livro Tânia pequeno, estudando em cima da mesa. E foi nesse momento que entrou um homem, era 3:30 da manhã, entrou um homem na sinagoga. E começou a ver, puxa, um rapaz jovem, essa hora da manhã, já está aqui estudando. E ele se aproximou para escutar o que ele estava estudando, e achou interessante. E perguntou para o rapaz, que livro é esse? Shmuel Betzalel, olha que tem a pessoa. Ele se assustou e guardou o livro no bolso. Aquilo chamou muito a atenção do homem. Falou, o que é isso? Falou, que livro é esse? O Shmuel começou a andar para trás, não queria dizer, começou a enganar. Que livro é esse? Que livro é esse? Ele começou a se esquivar, até que o homem pegou à força o livro dele e levou para o Rabbi Heschel. Rabbi Heschel olhou aquilo e falou, esse menino, ele foi pego pela clã. Esse menino está contaminado. Esse menino caiu em heresias. Precisamos contar para o padrasto dele, para ele entender que ele está criando na casa dele um herege, um renegado. E chamou o padrasto dele e falou. E quando o Shmuel estava muito assustado, ele se escondeu no sótão da sinagoga. Ele ficou observando lá de cima o que acontecia. Ele viu que o Rabbi Heschel conversou com o padrasto foi embora, viu as pessoas rezarem e foram embora,
Ele se sentiu mais tranquilo, desceu, fez a sua reza e voltou para casa. Voltou para casa para tomar o café. Quando ele entra em casa, o padrasto, com um pedaço de pau, bate forte na cabeça dele. Ele cai e começa a sangrar. E o padrasto começa a bater muito forte com o braço, com o punho, no pobre Shmuel Betzalel. A mãe do Shmuel Betzalel viu aquilo, começou a gritar, segurava o padrasto. E o padrasto gritava, é melhor ele morrer agora enquanto ele está, enquanto ele é um justo, do que morrer um renegado, do que morrer um koifer, um herege. Ele gritava. E assim a mãe conseguiu salvar o menino. O menino ficou, enfim, até que o menino voltou a sua saúde. E o menino voltou para a sinagoga. Rebbe Heschel tinha dúvida se recebia ele ou não, mas pensou, talvez, se ele voltando para cá, a gente vai conseguir salvar ele daquela clã. Só que na sinagoga ele era muito maltratado. As pessoas chamavam ele de renegado, de herege, de koifer, enfim. E ele na sinagoga era maltratado. As pessoas realmente achavam que ele era um herege, que ele caiu em heresia. E tinha naquela época já aquela excomungação. Eles achavam que era uma mitzvah agredir esse tipo de pessoas. Até que ele não tinha o que comer, a mãe dele levava um pão escondido para ele todo dia. E foi que já no Shabat ele já estava morrendo de fome, ele quase não comeu a semana inteira. No Shabat à noite ele sai e foi um pouquinho, se afastou da cidade para uma pequena colina que tinha. Ele rezou para Deus, falou, Deus, Ribono Shel Olam, pai dos órfãos, abre meus olhos para saber o caminho verdadeiro. Se o caminho dos Hassidim é verdadeiro, deixa eu ir até o final. E se o caminho dos Misnagdim é o verdadeiro, deixa eu ir até o final. E ele olhou e falou, Hashem, eu vou voltar para a cidade. E o primeiro que encontrar, eu vou seguir o caminho. Se for um Misnagdim, eu vou ser um Misnagdim. E se for um Hassid, eu vou ser um Hassid. Se ele falou, ele voltou. E ele vê de longe já um Hassid. Só que esse Hassid, ele entra uma esquerda e vai embora. Ele estava contente porque no fundo ele queria ser um Hassid. E logo quem ele vê depois, ele vê o Rebbe Heschel vindo de direção a ele. Ele ficou chateado e triste. Mas logo saiu da sinagoga dos Hassidim algumas pessoas e vieram de encontro a ele. Ele percebeu que pela gesticulação que eles fizeram, estavam falando sobre ele. Sabiam que ele foi agredido. E chegaram até ele. Então, acolheram ele, o Hassid levou ele até em casa. Apesar de ser um Hassid pobre, deu para ele de comer e de beber, acolheu ele na casa. E começaram a ensinar para ele, dar aula para ele. Era um rapaz muito inteligente, ele começou a progredir muito nos estudos, começou a entender profundamente os assuntos. Só que ele não saía sozinho para a rua, sempre acompanhado dos Hassidim. Até que um dia, ele estava saindo na rua, ele encontrou o Rebbe Heschel. O Rebbe Heschel não falou com ele. Mas ele vira para o Rebbe Heschel e falou, tem uma pergunta. Fez uma pergunta difícil do Talmud. O Rebbe Heschel começou a responder a pergunta. E o Shmuel Betzalel começou a responder para ele da maneira como ele tinha estudado, de uma maneira profunda e clara, interessante. E Rebbe Heschel começou a discutir com ele sobre o assunto. Naquele momento, juntou mais pessoas, ele explicando. E ele aproveitou a oportunidade para explicar para todo mundo que os Hassidim não são hereges, e que os Hassidim não são renegados, e que o caminho é certo, o caminho é bom, e que somente através da Hassidut a gente consegue realmente desenvolver um amor a Deus verdadeiro no nosso coração, um temor a Deus, sentir a presença divina e assim por diante. Ele continuava falando, e de repente ele sentiu uma paulada muito forte no seu lado esquerdo e outra no direito, e começaram a bater nele, e quando ele acordou, ele viu os Hassidim em volta dele. Explicaram para ele que ele desmaiou de tanta paulada que ele recebeu. Alguns dos Misnagdim queriam matá-lo, e o Rebbe Hirsch e mais alguns impediram, eram contra, mas não tinham força de separar os Misnagdim, de conter. Eles gritaram e chamaram os Hassidim, e toda a sinagoga dos Hassidim veio e salvou o menino. O menino ficou 3 semanas deitado, sem consciência, com febre alta, os olhos fechados, a boca aberta. Depois de 3 semanas ele acordou junto com os Hassidim. Os Hassidim então ensinaram ele, ajudaram ele, mandaram ele para uma outra cidade. Enfim, depois ele cresceu, esse homem foi um grande Hassid, Rebbe Shmuel Betzalel.
E ele se tornou, inclusive, o professor do sexto Rebbe de Chabad, quando o Rebbe de Chabad era pequenininho. Ele deu aula para o sexto Rebbe de Chabad, quando o Rebbe era pequeno. Então, essa é uma história. Mas por que eu contei essa história, gente? Porque, no fundo, os Mitnagdim, eles não tinham uma má intenção. Eles acreditavam naquilo. Eles achavam que aquilo era um caminho positivo. E isso fez com que eles quase acabassem com o menino. Então, assim, que lição a gente pega disso, ligado com o que a gente falou hoje? A gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós entramos em discussões ideológicas, filosóficas ideológicas. Bnei Noach, não, isso e aquilo, você está errado, você está certo. E às vezes essas discussões levam a gente a banir uma pessoa da nossa comunidade, a excluir, a abater. E a gente acha que a gente está agindo em nome de Deus e como se fosse um anjo. A gente tem que se lembrar sempre dessa regra, gente. A gente tem que ser muito cauteloso. Antes de excluir alguém, a gente tem que ter certeza que a gente escutou essa ordem diretamente de Hashem e não de um anjo. Gente, isso aí. Vamos fazer o sorteio. Vamos pedir para o Caio aqui abrir o nosso sorteador. Isso. Vamos ver quem vai ganhar o livro hoje, gente. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham apreciado a aula. Estou vendo aqui, pessoal. Valcir François de Blumenau. Muito bem. Rosília Varenga, São Paulo. Moisés, DDD 84. O DDD 84, gente. Quem aqui é o DDD 84? Começa com M. Senhor Moisés. Senhor Moisés, do DDD 84, foi sorteado. Senhor Moisés, manda seu endereço, por favor, para o nosso WhatsApp, para a gente poder postar para o senhor esse livro aqui, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser.